Vamos lá, pessoal. Aqui ele pergunta de quantas maneiras diferentes ele vai fazer essa distribuição, certo? Então, qual é o fenômeno que eu vou analisar aqui? O fenômeno é essa distribuição, tudo bem? Então, beleza. Primeira coisa que eu tenho que saber, ele vai colocar 3 discos em 3 pinos. Então, a disposição desses discos, nesses pinos, podem estar em 3 formatos, né? Ou eles estão os 3 juntos, que aí eu tenho 3 possibilidades, né? Pode ser aqui, aqui ou aqui, certo? Então, 3 possibilidades. Ou eles estão separados, né? Todos separados, 1, 1, 1. Então, eu tenho uma possibilidade para isso, certo? Ou eles estão 2, certo? E um está vazio, né? Que essa aqui é o mais difícil, certo? É o mais difícil. Eu tenho, assim, essa questão aqui para mim ficou um pouco confusa, eu tenho que admitir, certo? Ficou um pouco confusa, mas eu vou tentar explanar o raciocínio aqui que eu tive. No gabarito oficial que eu olhei, estava assim, ó. Como é que você ia fazer isso aqui? Você ia botar 2 juntos, certo? 2 juntos e um separado, né? E você ia fazer a combinação entre eles, certo? A combinação de 2 e depois a combinação de 1. Então ia ficar assim, ó, combinação de 3, porque são 3 pinos, eu vou escolher um pino para colocar 2, certo? E uma combinação de 2, certo? Porque agora eu escolhi um pino, então só sobra 2 pinos, certo? E eu vou ter que escolher um, né? Então por isso ia ficar 3 vezes 2, né? Ia dar 6 possibilidades, certo? Isso aqui como uma combinação, certo? Isso aqui eles colocaram combinação. Ou seja, que a ordem ela não influenciava, certo? A ordem não influenciava. Só que para mim a ordem influencia. Eu posso estar errado, certo? Eu posso estar errado. Eu posso estar errado. Já vou colocando isso de cara. Eu acho que eu estou errado, mas eu vou colocar até uma estrelinha aqui porque não sei. Eu fiquei meio na dúvida, né? Quando eu tiver acesso à resposta realmente de um professor, eu volto aqui para corrigir ou não, né? Mas o gabarito oficial é esse aqui, né? 6 possibilidades, porque ia ficar assim. Aí ia ficar o quê? 1 mais 3 mais 6, né? Que ia dar 10 possibilidades, né? Que é a letra E. Beleza. Só que para mim, qual foi o ponto aqui? Para mim, isso aqui não se trata de uma combinação. Pelo menos agora, eu posso estar errado. Como eu disse, eu posso estar errado. Para mim, isso aqui se trata de um arranjo, certo? Um arranjo. E eu vou dizer o porquê que isso se trata de um arranjo, né? Imagine aqui que eu tenho o pino 1, pino 2 e o pino 3, certo? Pino 1, pino 2, pino 3. E eu tenho 3 possibilidades, né? Eu tenho, primeiro, uma dupla, certo? De discos. Um sozinho, um que está sozinho, certo? Que eu vou chamar de S. Dupla eu vou chamar de D. Sozinho eu vou chamar de S. E um vazio, né? Um vai ficar vazio, eu vou chamar de V. Então podia ser como a disposição desses pinos aqui? Podia ser uma dupla, um sozinho e um vazio. Uma dupla, um vazio e um sozinho. Um sozinho, uma dupla e um vazio. Um sozinho, um vazio e uma dupla. E um vazio, uma dupla e um sozinho. E um vazio, um sozinho e uma dupla, certo? Isso aqui daria quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Aqui também daria 6 possibilidades. Só que isso aqui seria um arranjo. Por quê? Porque a ordem aqui, ó, se eu olho para cá, se eu olho, vamos supor que eu vou bater uma fotografia disso aqui. Se eu olho para isso aqui, rapaz, é diferente de eu olhar para isso aqui. É diferente, certo? Porque esses dois aqui estão invertidos, ó. Esses dois aqui, ó, estão invertidos aqui, certo? Então é diferente de eu olhar. Então aqui, a ordem, o que? A ordem influencia. A ordem influencia. Se a ordem influencia, é um arranjo. E digo mais, esse arranjo é uma permutação. Por que é uma permutação? Porque eu tenho 3 elementos e eu vou colocar em 3 lugares, né? Então, isso aqui é uma permutação. Então, é uma permutação simples, certo? Com 3 fatorial. Que daria o quê? Daria 6 do mesmo jeito, certo? Daria 6 do mesmo jeito. A resposta é da mesma no gabarito. Só que eu acho que seria
né? Diferente de uma combinação, né? Aqui ele colocou como combinação, mas eu acho que seria um arranjo, ou mais especificamente uma permutação, né? Mas, agora se ele falasse assim, por exemplo, vou até colocar de azul aqui. Se ele falasse que não teria diferença entre esses aqui, ó, não teria diferença, não teria pinos, né, aqui, ou alguma coisa assim, é uma situação hipotética, né? Não acontece isso na questão, mas vamos supor que não teria distinção entre esses. Ah, rapaz, aí então esse seria igual a esse, que 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 seria igual a esse, certo? Então todos esses aqui seriam o quê? Seriam iguais. Seriam iguais, certo? Todos. Vamos supor que em vez de dupla, sozinho e vazio, seriam pessoas. Seria Daniel, Sérgio e Vitor. Bom, se eu tenho um grupo de 3 pessoas com Daniel, Sérgio e Vitor, é a mesma coisa de eu ter Daniel, Vitor e Sérgio. Que é a mesma coisa que ter Sérgio, Daniel e Vitor. Que é a mesma coisa que ter Sérgio, Vitor e Daniel. Que é a mesma coisa que ter Vitor, Daniel e Sérgio. Que é a mesma coisa que ter Vitor, Sérgio e Daniel. Certo? São iguais. Esses aqui são iguais. Se são iguais, a ordem, o quê? A ordem não influencia. Se a ordem não influencia, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma combinação. Certo? E é uma combinação o quê? Com repetição ou sem repetição? Sem repetição, porque são pessoas, né? E pessoas elas não se repetem. Enfim, não ia mudar o gabarito dessa questão, mas eu achei que era válido colocar esse ponto aqui.